Outra dica que eu acho muito importante é a gente estabelecer uma linguagem. E essa dica é muito importante porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu também já contei, mas eu acho que ele é muito conveniente aqui. Na faculdade, uma professora, ela chegou pra gente e falou assim: por que vocês acham que quando vocês chegam numa loja específica, você sabe que aquela loja é cara? E aí a gente ficou em silêncio, assim, e a gente começou depois a debater sobre isso, a conversar. E a gente chegou à conclusão que existem alguns símbolos, né, algumas características daquele local que ele comunica isso. E perceba que a gente acha que aquele lugar é caro, e aí eu peço, inclusive, para que você imagine esse lugar, o lugar mais caro que você já frequentou. Imagine esse lugar e perceba que a pessoa ela não precisa abrir a boca. Imagina uma loja da Chanel, sei lá. A pessoa não precisa abrir a boca e falar para você, olha, isso aqui custa 10 mil reais, ou até você não precisa olhar o preço na vitrine, até porque geralmente essas lojas chiques e caras, elas nem têm o preço na vitrine, né? Mas imagina que você não precisa dessas informações para que você saiba que aquela loja é cara. Por quê? Porque existem símbolos e características que vão comunicar isso. E geralmente e a gente começou a identificar esses símbolos, né? Geralmente uma loja, por exemplo, um restaurante, vamos pensar num restaurante. Geralmente é uma iluminação mais indireta, tem alguns materiais que são ditos mais nobres, então a gente tem alguns repados em madeira, tem a madeira, às vezes tem alguma pedra natural, né? Então tudo isso vai comunicando pra gente que esse lugar é caro. Agora quando a gente pensa o contrário, por exemplo, em um boteco, né, esse boteco de esquina, a gente também percebe a mesma coisa. Então eu tô indo aqui em extremos, tá? É só para que você entenda. Então quando a gente olha para um boteco, a gente percebe a mesma coisa, só que ao contrário. Agora a gente sabe que esse lugar é barato, né? Que não é tão caro como a loja da Chanel. Por quê? Porque tem símbolos também que vão comunicar isso pra gente. Então tem aquelas portas eu esqueci o nome agora, aquelas que rolam, né, para cima. Existem também aquelas mesas de plástico, existem cadeiras de plásticos, aquelas cadeiras de plástico que são características, né, desses locais. Existe a mesa de sinuca, enfim, existem vários símbolos que vai comunicar isso para você, que aquilo ali é um boteco. Você não precisa estar escrito bar do Manuel, sei lá. Você olha e você sabe que é um bar, né? Então é muito interessante a gente pensar isso. E por que eu estou te falando isso em relação ao seu escritório, à sua comunicação? Porque a gente precisa, quando a gente tem essa noção, a gente precisa ver o que a gente está comunicando. E como eu sempre falo aqui para vocês também, tudo comunica, gente. Absolutamente tudo comunica. Então, se você já entra no mercado de trabalho com um projeto raso, você tem no portfólio um projeto raso, quando o primeiro contato que você tem com o cliente, obviamente, você vai ter que mostrar alguma coisa para ele, né? E aí a primeira coisa que você mostra para ele é um projeto raso, é mais do mesmo. Então, o que você está comunicando? E aí, só uma observação. Eu não estou falando que você tenha que comunicar algo caro, como a Chanel, ou algo barato, como um bar. Não, eu estou citando extremos aqui. Você precisa, a gente também não está falando de dinheiro, de quão onerosa é o seu trabalho, o seu projeto, o seu processo. Não, a gente está falando de qualidade arquitetônica. Então, o que você está comunicando? Tem diferencial de mercado? É um bom projeto? Tem potencial aquilo? Ou você está comunicando mais do mesmo? Você não tem diferencial de mercado, só tem aquele projeto. E aí é interessante isso, né? Que quando a gente comunica isso, a gente vai conseguir atrair o cliente certo também. Porque talvez o cliente, e a gente vai falar sobre isso, tá? Talvez ele queira só o projeto raso, e aí também talvez você não queira fazer, e aí você já vai comunicar isso lá no portfólio. E aí, também uma coisa importante ser dita é que quando eu falo de marca, de comunicação, né, de estabelecer essa linguagem, eu também não estou falando que você tem que criar uma assinatura. Até porque eu sigo vários arquitetos, vários, não são vários, mas alguns, que se intitulam como tendo uma arquitetura, uma assinatura única, né? Eles se gabam disso, né? Meus alunos já estão postando, tem curso e arquiteto, tá? Óbvio que eu não vou falar o nome aqui, mas falam, né? Já conhecem a minha arquitetura é característica por isso, por aquilo.
E, na verdade, eu acho que não, assim, eu acho que eu até cito o Gustavo Trabo aqui, se você não conhece, por favor, vá conhecer. Inclusive, ele foi um dos jurados, né, do Prêmio Félix Candela no México. E se você olhar os projetos dele, cada projeto vai comunicar uma coisa diferente. Cada projeto é de uma forma, sabe? E é muito rico isso, eu acho, porque demonstra a quantidade de técnica que ele tem, a quantidade de soluções que ele tem. Para cada local específico, para cada zona bioclimática, para cada clima, para cada cliente, ele consegue dar uma solução nova, uma solução diferente. E eu acho que isso que é legal. Não é você ter uma assinatura que todo mundo vai olhar para o seu projeto. E nada contra também quem acha que isso seja legal, quem queira ter isso também, nada contra, tá? É questão de opinião mesmo, questão de gosto. Mas eu, João Paulo, eu ficaria muito feliz se eu fosse reconhecido por não ter uma assinatura, né? Por ter tanto repertório, por ter tanto conhecimento, que eu sou capaz de me reinventar a todo momento, capaz de dar soluções diferentes para lugares diferentes. Eu acho isso mágico, assim. Então, só para frisar isso para vocês, porque eu não quero, quando eu falo em estabelecer uma linguagem, quando eu falo de assinatura, quando eu falo de marca, quando eu falo de estabelecer essa linguagem, eu não me refiro à assinatura, tá? Muito pelo contrário, eu estou falando de qualidade arquitetônica. Então, quando o cliente entra em contato com você, é de fato um bom projeto, é um projeto potente, e aí você precisa ser muito sincero com você, né? Se eu olhar o seu projeto hoje, será que eu falaria que o seu projeto é potente? Né? Na verdade a minha opinião não importa, a sua opinião importa mais. Se você olhar para o seu projeto hoje, você acha que é um projeto potente? Né? Você precisa ser muito sincero com você mesmo, tá?